Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita. Eu estou aqui, para ler um texto do pastor Pedro Henrique Teixeira Pires Veiga. Este pastor, ele é mestrando em teologia, quer dizer, ele vai ser mestre em teologia. Ele já é bacharel em teologia também. É analista de projetos missionários da Junta de Missões Nacionais e é pastor da congregação de Jardim Clarice. Essa congregação fica em Jacarepaguá. É filiada à Primeira Igreja Batista de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Então, o pastor Pedro Veiga escreveu esse texto chamado Juntos com Deus em Missão, e eu vou apenas ler e contar aquilo que entendi. Esse texto está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil, ok? Então, isto esclarecido, vamos iniciar orando. Senhor nosso Deus, nós pedimos que Tu nos esclareças, nos ensines, tire as nossas dúvidas e que tudo que a gente aprendeu, a gente possa colocar em prática. Perdoa, Senhor, cada coisa que a gente faz errada, que o Teu Santo Espírito possa apontar tudo que a gente faz que não Te agrada, que nós possamos realmente nos arrepender e pedir perdão. Obrigada por tudo, em nome de Jesus Cristo é que oramos. Amém. Bem, irmãos, então o nosso texto para meditação está no capítulo 16 de Atos, dos versículos 6 ao 10. E diz assim, a visão que Pedro teve em Troade. Como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia a Galácia. Quando chegaram perto do distrito da Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então, atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o evangelho ao povo dali. Incrível isso, né? Impressionante, né? Eu fico pasma porque eu fico pensando, né, que homem era esse, Paulo, que sabia exatamente quando o Senhor dizia, não vá para lá, faz tal coisa, faz aquilo lá. Que conexão maravilhosa era essa, né? Com Deus. Que nós possamos também ter essa conexão, né? Para entendermos sempre quando o Senhor fala conosco. E o nosso versículo-chave que o pastor Pedro Veiga escolheu é o 10, que diz assim, depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para ir à Macedônia, concluindo que Deus não nos tinha chamado para lhes pregar o evangelho. A história da plantação da igreja de Tessalonicenses inspira cada um de nós até hoje. Porque ela não estava no gibi, né? Não estava nos planos deles fazer aquela igreja ali. Então, essa plantação dessa igreja é fonte de ensino e edificação, com a qual o Senhor pode nos conduzir à missão de anunciar o seu evangelho. Porque o Senhor, ele dirige, como a gente sempre diz, né? O Pai, ele não faz as coisas bagunçadas, ele é intencional, ele tem propósito. Então, nessa perspectiva, a gente pode perceber que se destaca um importante conceito da caminhada do apóstolo Paulo. Porque parece, né, a gente olhando assim Atos, parece que foi tudo molezinha, né? Vamos para lá, primeira viagem missionária, segunda, a terceira, molezinha. Mas eu fico imaginando que não, né? Que para o Paulo entender a soberania de Deus, para onde ele deveria ir,
aquilo era necessário uma vida santificada, uma vida de oração, uma vida de conexão, que só assim, né, Paulo poderia entender qual era o direcionamento que Deus estava dando, porque Deus é soberano, né, em tudo que faz. Então, Deus é o Senhor soberano da sua obra. E a tarefa da gente é qual? É a gente se juntar a Ele onde Ele estiver trabalhando. Hoje eu estava ouvindo a história de John Haggai, que foi o líder do Instituto Haggai, que fundou o Instituto Haggai, hoje falecido. E este homem, ele teve um chamamento para missões aos 10 anos de idade. Então, desde sempre ele sabia que ele teria que fazer missões. E aí o que aconteceu? Quando ele se casou, ele tinha 20 e poucos anos, ele já falou para a esposa dele, olha, eu quero ir para a China, eu quero evangelizar lá. Se você não quiser saber de missões, a gente não vai casar. E ela topou a parada e eles estavam certos de que iriam para a China, né? Porque acreditavam que essa é a missão que o Senhor tinha para eles. Mas imediatamente o quê? As portas da China se fecharam. E aí John Haggai, ele foi para um local depois de um certo tempo, e lá ele ficou recluso lá uns 3 dias e orando e pedindo a Deus que desse direcionamento. E ele escreveu um sermão muito poderoso, né? E esse sermão fez com que a palavra de Deus fosse difundida de tal forma que ele recebeu, acho que 418 convites para pregar. E aí ele foi pregando ali, foi recebendo ofertas e foi criando um escritório. E ele estava certo que ali era o direcionamento que Deus tinha dado para ele. E o que aconteceu? Ele sentiu no coração dele que não era isso. Não era isso que o Senhor tinha para ele. E aí ele parou de pregar e começou a direcionar a vida dele para ensinar as pessoas a pregarem a palavra. Então ele foi treinando líderes chineses, asiáticos e tal. E o que aconteceu? As pessoas que estavam com ele no trabalho de missões quando ele pregava foram abandonando John Haggai, porque elas achavam o quê? Que ele estava louco. Porque imagina, ele fazia sermões tão poderosos, que tantas pessoas se convertiam. Como assim ele tinha largado tudo e agora estava um escritório que estava ensinando as pessoas, né? Ele estava formando profissionais, formando ministros, formando pessoas para que elas pudessem pregar o evangelho. Então, cada um no seu país passou a pregar o evangelho, inclusive na China. E a China, inclusive, tem na época, foi uma coisa assim muito poderosa. Então, na verdade, todas as portas pareciam que fecharam para John Haggai. E o pastor Ebenezer, que estava conversando e estava contando essa história, nesse ensinamento que ele estava dando, ele perguntou para o John Haggai, o que o senhor sentia nisso tudo, né? Porque ele tinha um escritório bom, quando ele pregava, num lugar bacana, e de repente as pessoas pararam de colocar dinheiro. Então ele vendeu casa, ele vendeu um monte de coisa para investir, para formar novas pessoas para pregar o evangelho. E ele disse que em nenhum momento ele teve dúvida. Ele tinha certeza. Ele confiava que aquilo era o que o Senhor tinha para a vida dele. Então, inclusive o pai de John Haggai parece que ficou assim 10 anos de mal dele porque não aceitava. Porque ele deixou um escritório maravilhoso onde as pessoas investiam na obra e foi trabalhar num porão na casa dele. Mas ele foi e ele nunca desistiu. E até hoje, então, bom, o John Haggai viveu 100 anos quase, e o Instituto Haggai forma até hoje muitas e muitas e muitas pessoas
que vão para fora do país. E você vê, diz o pastor Ebenezer Bittencourt que o pastor John Haggai, ele só conseguiu ir na China 50 anos depois. Você vê, o chamamento dele foi aos 10 anos. Só 50 anos depois ele conseguiu ir para a China. Mas ele disse que ele nunca duvidou que a missão que o Senhor tinha para ele era aquela. Você vê, né? Então, só mesmo uma vida de oração e de discernimento e de crença que a gente pode realmente estar junto com Deus em missão. E Paulo queria entrar na Ásia e na sua segunda viagem missionária, mas Deus o direcionou para a Europa. Ele pretendia ir por Oriente, mas o Espírito Santo o encaminhou para o Ocidente. Então, graças a essa intervenção divina e obediência de Paulo, o missionário acabou chegando aonde? Na Macedônia. Então, se você for se atentar, a Macedônia, que na época era a Tessalônica, era um lugar de uma cidade que tinha muita afluência, que tinha estradas arteriais onde muitas pessoas passavam e foi providencial. Então, aqui diz que tinha a entrada arterial romana via Ignátia, local onde havia uma sinagoga de judeus. E isso está lá em Atos 17:1, que diz assim, ó: Paulo e Silas passaram pelas cidades de Anfípolis e Apolônia e chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga. Então, quer dizer, tinha uma sinagoga lá, uma sinagoga de judeus. Aí, o que aconteceu? Eles bombaram lá, fizeram o maior sucesso, a palavra foi bem recebida, as pessoas aceitaram Jesus Cristo, aceitaram a palavra de Deus. E com o sucesso desse evangelho local, os tessalonicenses passaram a testemunhar do amor de Deus e começaram a falar tanto por Oriente como para o Ocidente, como está em 1 Tessalonicenses 1:8. E diz assim: pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de vocês e se espalhou pela Macedônia e pela Caia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em Deus chegaram a todos os lugares. Portanto, sobre isso, não é preciso falar mais nada. Então, olha que incrível, né? Paulo queria ir para um lugar e acabou indo para outro porque o Senhor tinha planos. Então, devido à chegada do Evangelho na Europa, o mundo ocidental foi alcançado pela mensagem de Deus e se tornou a base dos grandes avanços missionários para as Américas, para a África, para a Ásia e para a Oceania. Olha como Deus é estratégico, como ele pensa em cada detalhe, né, irmãos? Então, a Bíblia nos garante que Ele é o Senhor da obra, que está conosco todos os dias, como está lá em Mateus 28:20. E diz assim, ó: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso está em Mateus 28:20. E a Bíblia diz que se a gente permanecer junto com o Senhor, em obediência, a gente vai ser conduzido vitorioso conforme os seus propósitos eternos. Então, que nós possamos imitar esses exemplos tão maravilhosos. O exemplo de Paulo, o exemplo de John Haggai. Se os irmãos tiverem curiosidade, procurem lá na internet. É maravilhosa a vida de John Haggai e é maravilhosa a vida do apóstolo Paulo, né? Como ele tinha discernimento e conexão com Deus. Eu vibro, irmãos, eu vibro. Bem, o nosso manancial termina assim, ó: Deus é o Senhor soberano da sua obra. Nossa tarefa é nos juntarmos a Ele onde Ele está trabalhando. Amém? Bem, irmãos, então, termino aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço forte de ursa. Lembrando que em 2021, ó, ninguém solta a mão de ninguém. E termino com a nossa palavra de ordem, que é saudades.